Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais um estudo dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Nós estamos estudando a série sobre obsessão e vamos comentar sobre o quinto livro, que se chama Painéis da Obsessão. Nós já estudamos os quatro livros anteriores, então agora estamos no quinto livro da série, estudando como um grupo de estudantes, somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e do Evangelho. Estamos aqui para refletir juntos, estamos sempre refletindo sobre o ensinamento da doutrina, do livro e do Evangelho de Jesus. Queremos inicialmente agradecer a participação de todos que estão aqui conosco ao vivo e também aqueles que vão assistir depois pelo YouTube no canal Leitura de Livros Espíritas, onde nós publicamos a gravação toda terça-feira após as 21 horas. Eu peço agora que todos desliguem seus microfones para que possamos fazer a nossa oração inicial, pedindo a paz de Jesus, que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos elevar nosso pensamento na direção do Pai Celeste e do nosso irmão maior, Mestre Jesus. Senhor, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Reunimos aqui hoje para mais um estudo e pedimos seu auxílio. Que o Senhor nos conduza na realização dessa tarefa e que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros. Que os ensinamentos do livro possam iluminar nossos caminhos na jornada evolutiva, facilitando assim a nossa compreensão e a nossa caminhada. Pedimos, enfim, a tua proteção para a realização do nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos nós para o capítulo 4. Vou achar ele aqui. Estudo 4, capítulo 4. O nome do capítulo é Resgate Necessário e Urgente. Então, continuando a história da cirurgia, né, do Argos, agora está falando do médico que operou ele, é o Dr. Vasconcelos. Então, ele era um homem de caráter, que enrijecera as fibras morais no culto dos deveres retos. Sem uma religião definida, ele portava-se em todas as situações como um verdadeiro cristão, embora sem qualquer compromisso direto com a fé. Eu já tinha falado isso lá antes também. Mas agora ele vai dar mais detalhes. Então, houver acumulado várias dúvidas diante da ortodoxia religiosa e em face de seus compromissos médicos, tiveram a ocasião de conhecer os conflitos de muitos que se vinculam às crenças religiosas, enquanto tudo lhes sorri promessas de prazer, mudando de atitude ante o sofrimento e a doença. Então, a pessoa tem lá a religião, mas né, prega uma coisa, mas na hora do sofrimento da doença ela esquece as coisas da religião dela. E aí acaba, às vezes, né, ficando desespero e tudo. É isso que ele quis dizer. O médico é também um confessor, que ouve e penetra na vida dos pacientes. O seu conhecimento intelectual rebelava-se contra os dogmas que lhe feriam a razão, e a aceitação bíblica pura e simples agredia-lhe a lucidez cultural. Resolvera, por isso mesmo, desligar-se dos grilhões tradicionais e crer segundo as suas próprias concepções. Admitia o Criador do universo e a indestrutibilidade da vida, bastando-lhe esses fundamentos para estruturar uma conduta digna. Essa forma de ser granjeara-lhe excelentes amigos e fizera-se respeitar pelos colegas, ao que somava a capacidade de tisiologista respeitável e responsável. Com esses títulos de enobrecimento moral, tornava-se flexível à inspiração, ou seja, a inspiração do plano espiritual, né? Antes de definir-se pela pneumectomia, quando do agravamento do estado geral de Argos. Eles inspiraram a que ele fizesse participar a cirurgia, né? Que ele um espírito que maleava, porque está sempre pensando em fazer o bem e tudo. Então, eles inspiraram o médico e ele se decidiu assim, com mais firmeza, né? Embora não costumasse orar, conforme os moldes comuns, sempre reflexionava sobre a vida e os seus intricados e complexos mecanismos, o que não deixava de ser uma forma especial de ligar-se com as fontes divinas. Considerando o paciente como ser necessitado de amor, não se permitira profissionalizar a ponto de ficar indiferente ante os problemas daqueles que lhe recebiam serviços valiosos.
Com tal disposição interior e sensibilizado pelo drama do seu jovem paciente, fez-se instrumento maleável à ajuda de dedicados médicos desencarnados que atuam ao lado dos facultativos dignos, contribuindo para os resultados exitosos dos seus experimentos. A irmã Angélica providenciou a cooperação de um antigo médico paulista que estudara a tuberculose, oferecendo um expressivo contributo no combate à sua insidiosa destruição de vidas orgânicas. Dr. Arnaldo Lustosa. Eu procurei na internet, gente, não, o Miranda, ele sempre coloca os nomes que a gente não vai achar. Porque o que que acontece? Se a pessoa for olhar aqui no romance, né, o nome de um médico, como por exemplo, doutor Arnaldo Lustosa, eu procurei tudo, não achei nenhum médico com esse nome, nem médico, nem pneumologista, nada. Então, assim, é um nome fictício sempre, e é algum médico que trabalhou, e aí ele colocou esse nome aí. Então, esse médico em espírito conseguiu manter com o colega encarnado uma perfeita identificação, o que redundou em sucesso à técnica de extirpação pulmonar. Os dois trabalharam juntos. Durante o ato cirúrgico, momentos havia que dificilmente se poderia distinguir quem operava Argos, se o espírito do Dr. Arnaldo ou se o abnegado Dr. Vasconcelos. Ambos em perfeita união mental, perfeita sintonia, né? E atos bem coordenados. A mediunidade inconscientemente exercida na Terra, que a gente chama de mediunidade intuitiva, né? Funciona em escala ampla e contínua, muito mais do que se pensa ou do que notam as criaturas. O mundo mental, constituído de ondas que se movimentam em faixas vibratórias específicas, faculta a sintonia daquelas outras da mesma frequência, facilitando a identificação entre as criaturas. No mundo físico, seja encarnado ou encarnado, desta com os desencarnados, então os encarnados com os desencarnados, e entre esses últimos. Então, colocou, a identificação vai ocorrer nos três níveis, entre encarnados, entre desencarnados e entre os dois. Agora, uma observação, só para a gente ver que, o que, que ele fala, que tem muitas, né, vibrações, sintonia de várias frequências. Essa informação aqui eu acho que eu já falei com vocês uma vez no livro Roteiro, publicado em 1952. Então, inclusive, o pessoal se baseia muito nisso para falar quantos tem desencarnado no planeta. Só que esse livro é de 1952. Chico Xavier psicografou de Emmanuel. E Emmanuel conta que, naquela época, mais de 20 bilhões de desencarnados coexistem conosco, dividindo o mesmo plano do grande educandário que é a Terra. Só que, gente, em 1950, a população mundial era de 2,5 bilhões de habitantes. Já tinham 20 bilhões de desencarnados. Então, agora, em 2024, o último dado foi que a população mundial está em 8,2 bilhões de pessoas, segundo as Nações Unidas. Ou seja, temos muito mais que 20 bilhões desencarnados. A gente já comentou isso aqui no estudo de um livro, não sei qual foi, só que é para a gente deixar claro que tem muito mais desencarnado que a gente imagina. Estão sempre, né? Aquela velha frase: nós nunca estamos sozinhos. Então, agora dou uma paradinha para as referências, porque tem bastante referência, nós vamos comentar depois. A primeira que eles deram na live era aqui para ver o livro Mãos Marcadas, um texto de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E aí o título é Tua Religião, para falar em função da história do médico não ter religião, né? Aí Emmanuel vai falar, tua religião. Em muitas ocasiões, perguntas se ela é realmente a melhor. Faze o exame da própria fé. Se nas crises da vida, quando suplicas concessões especiais em teu benefício, a tua religião te ensina que todas as criaturas são filhas do Criador, sem que te seja lícito exigir qualquer privilégio na criação. Se, nas atribuições de merecimento, quando rogas favores particulares para aqueles que te desfrutam os caprichos do afeto, a tua religião te aconselha a respeitar o direito dos outros. Se, nas invasões da mentira, diante das perturbações que se distendem por gases envenenados, quando te inclinas naturalmente para onde te predispõem os ventos da simpatia, a tua religião te confere a precisa força moral para aceitar a verdade. Se, nos jogos de interesses materiais, quando tentações numerosas te induzem a trapacear em nome da inteligência, com vantagens pessoais manifestas,
A tua religião te mostra o caminho do dinheiro correto, sem afastar-se do suor no trabalho e da responsabilidade no esforço próprio. Se, nos dias amargos de humilhações, quando o orgulho ferido te sugere desespero e revide, a tua religião te recomenda a humildade e abnegação com a desculpa incondicional das ofensas e esquecimento de todo o mal. Se, nas horas de angústia, perante a morte que paira, inevitável, sobre a fronte dos entes queridos, quando a separação temporária te impele o desânimo e a rebeldia, a tua religião te assegura a certeza da imortalidade da alma, sustentando-te a paciência e iluminando-te as esperanças. Se tua religião considera a felicidade do próximo acima da tua felicidade, convertendo-se em serviço incessante no bem, sob a inspiração da justiça, a tua religião é e sempre será uma luz verdadeira para o caminho, conduzindo-te a alma para as esferas superiores. Se te declaras em ação, na doutrina espírita, efetivamente, a tua religião não pode ser outra. E se dúvidas te avassalam o pensamento em matéria de crença e conduta, preconceitos e tradições, entra no mundo de ti mesmo e indaga da própria consciência qual teria sido entre os homens a religião de Jesus. Agora eu vou passar para o textinho aqui para complementar, um texto dos mensageiros, que tem a ver com esse assunto. Então vamos lá. É uma conversa entre o Vicente e o André Luiz. É o capítulo Mensageiros, capítulo 13, chamada Ponderações de Vicente. E aí Vicente está contando para o André Luiz como é que é lá, como é que são as divisões dos ministérios no nosso lar. E aí eu peguei um trechinho que ele fala. No Ministério do Esclarecimento, localizam-se grandes massas de irmãos que examinam um quadro de tarefas perdidas e recordam, com lágrimas, o passado de indiferença ao dever. Nesse mesmo ministério, temos a especialização médica. Nobres profissionais da medicina que perderam santas oportunidades de elevação, lá discutem os seus problemas. Vai contar os fracassos dos médicos, né? Que ele também era médico. Nos campos de trabalho no Ministério da Regeneração, que é outro ministério, existem milhares de trabalhadores que se renovam para a recapitulação das grandes tarefas da obediência. Somos numerosos os falidos nas missões terrestres. Quanto a muitos, vou ler um trechinho e passar para o pai dos médicos, ele fala, quanto a muitos, estão fazendo angustiosas estações, muitos espíritos no caso, estão fazendo angustiosas estações de aprendizado nas regiões mais baixas. São infelizes prisioneiros um dos outros, pela cadeia de remorsos e malignas recordações. No que concerne à medicina, os colegas em bancarrota espiritual são inúmeros. A saúde humana é patrimônio divino e o médico é sacerdote dela. Os que recebem o título profissional, em nosso quadro de realizações, sem deles se utilizarem a bem dos semelhantes, pagam caro a indiferença. Os que dele abusam são, por sua vez, situados no campo do crime. Jesus não foi somente o mestre, foi médico também. Deixou no mundo o padrão da cura para o reino de Deus. Ele proporcionava socorro ao corpo e ministrava fé à alma. Nós, porém, meu caro André, em muitos casos terrestres, nem sempre aliviamos o corpo e quase sempre matamos a fé. Ele vai contar o caso de um amigo que ele comenta com o André, que eu tenho um amigo, nosso colega de profissão, que se encontra nas zonas inferiores há alguns anos, atormentado por dois inimigos cruéis. Acontece que ele muito faliu como homem e médico. Era um cirurgião exímio, mas tão logo alcançou renome e respeito geral, impressionou-se com as aquisições monetárias e caiu desastradamente. Nos dias de grandes negócios financeiros, deslocava a mente das obrigações veneráveis, colocando-a distante, na esfera dos banqueiros comuns. Então ele deixava o trabalho dele de médico, ficava pensando só nos negócios financeiros, né? Não fosse a proteção espiritual, essa atitude teria comprometido oportunidades vitais de muita gente. A colaboração do pobre amigo tornara-se quase nula, e alguns desencarnados, nas intervenções cirúrgicas que ele praticava, notando-lhe a irresponsabilidade, atribuíram-lhe a causa da morte física, quando não a esperavam, votando-lhe ódio terrível.
Amigos do operador, amigos desencarnados, né, prestaram esclarecimentos justos a muitos. Entretanto, dois deles, mais ignorantes e maldosos, perseveraram na estranha atitude e o esperaram no limiar do sepulcro. Aí o André fala: Mas que horrível! Se ele, porém, não é culpado da desencarnação desses adversários gratuitos, como é que pode ser atormentado desse modo? E aí o Vicente vai explicar: realmente, não tem a culpa da morte deles. Nada fez para interromper-lhes a existência física, mas é responsável pela inimizade e incompreensão criadas na mente dessas pobres criaturas. Porque, não estando seguro do seu dever, nem tranquilo com a consciência, o nosso amigo julga-se culpado, em razão das outras falhas a que se entregou imprevidentemente. Todo erro traz fraqueza. E assim sendo, o nosso colega, por enquanto, não adquiriu forças para se desvencilhar dos algozes. Perante a justiça divina, portanto, ele não resgata crimes inexistentes, mas repara certas faltas graves e aprende a conhecer-se a si mesmo, a entender as obrigações nobres e praticá-las, compreendendo, por fim, a felicidade dos que sabem ser úteis com segurança de fé em Deus e em si mesmo. A noção do dever bem cumprido é uma luz firme para o dia e abençoado travesseiro para a noite. O nosso colega, tendo abusado da profissão, entrou em dolorosa prova. E André responde: Ah, sim, agora compreendo. Onde existe uma falta, pode haver muitas perturbações. Onde apagamos a luz, podemos cair em qualquer precipício. Eu acho que nós até já trouxemos esse texto uma vez, falando da culpa, mas achei válido porque era de médico, né? Então eu trouxe novamente. A gente não vai lembrar o total mesmo, eu lembro de ter trazido um trechinho. Bom, os comentários em relação ao texto mesmo do início do capítulo é quando ele fala que a mediunidade, inconscientemente exercida na Terra, funciona em escala ampla e contínua, muito mais do que se pensa ou do que notam as criaturas. Então, para a gente lembrar sempre, todos somos médiums. Médium ostensivo é uma coisa, médium daquele que fica captando a sintonia, né, e a energia. Com os desencarnados, somos todos. Então, todos nós temos a capacidade de nos colocarmos em sintonia com o plano espiritual. Então, assim, nós somos instrumentos do bem ou do mal, de acordo com nossos pensamentos e ações. E no trechinho também que ele fala do mundo mental, constituído de ondas que se movimentam em faixas vibratórias específicas, facilitando a sintonia, né, de acordo com a frequência entre as criaturas, o comentário é que, de acordo com a onda mental que vamos nos conectar, estaremos atraindo boas ou mais vibrações. No caso do Dr. Arnaldo, ele conseguiu criar uma afinidade e sintonia profunda. Em alguns momentos não se conseguia definir qual era a mão que estava atuando na cirurgia. Devemos lembrar sempre que a área perispiritual deve ser cuidada, pois a cura do espírito depende disso. E para a cura completa, somente com a contribuição do espírito, fazendo a sua transformação moral. Jesus sempre dizia após realizar as curas: vá e não erres mais. Somente assim podemos garantir nossa recuperação e a condição para que essas doenças não se manifestem mais. Agora a gente dá uma paradinha para fazer o comentário desse início aí do capítulo. O capítulo é pequeno, a gente tem que sempre. Aqui ele teria. Está com 7 páginas já com as referências, então, na verdade, ele de texto não está dando nem 5 páginas. Então a gente agora sempre vai trazer os comentários juntos e dar essa paradinha. Vamos lá, o que que vocês acharam e quais são as dúvidas? Bem interessante, né, Su, a parte que fala dos dois médicos, né? O médico no plano espiritual e o médico, né, no plano material fazendo operação, né? Achei incrível isso. Pra você ver o nível de simbiose, né, da mediunidade, né? Mó barato, né? O médico nunca está sozinho, né? Tem sempre alguém ali amparando ele, né? De acordo com a sintonia dele, né? Aí ele vai atrair esses Uhum, espíritos benfeitores da mesma profissão. A gente já uhum, comentou até isso aquela vez, lembra? Falando do dentista e tudo. O que acontece? Todo profissional que trabalha, né, especialmente com a saúde, que está cuidando de outras pessoas, sempre está ali. Enfermeira com outra enfermeira uhum, espiritual, né, o que estão lidando com as pessoas, todo que lida, psicólogo.
O E médico, sempre todos inspirado, né, também. sempre. Quando não é mediunizado, inspirado, né? Exatamente, eles estão sempre com a boa, que tiver na boa sintonia, não é um médico, como a gente já comentou até que não está, e esse mesmo aí que ele está falando, que é o amigo do Vicente, que está preso em zonas inferiores com dois obsessores em cima. Porque já no final estava ligando para mais nada, estava ligando para as economias dele, prestava atenção direito, então alguns casos, mostra ali, ele não foi o responsável direto, só que os espíritos viram, né? Uhum, Ficavam, depois que desencarnaram, estava do lado ali vendo, tá vendo como é que ele faz? Ficava uhum. acompanhando o trabalho dele, o trabalho irresponsável. E aí ficaram com raiva, e aí, até hoje, o Vicente comenta, até hoje, no caso, naquela época do livro, ele estava preso, porque também não fez nada para se melhorar, né? A pessoa tem que entrar na sintonia. E ele, mesmo tendo, o doutor Vasconcelos, mesmo tendo a religião, como a gente já comentou aqui, da outra vez também, ele está sintonizado, porque ele fica preocupado com o paciente, ele Uhum. quer ajudar de alguma maneira, entendeu? Ele fica ali, ele vê, escuta, bota que ele é confiança, ele escuta a pessoa. Então ele não fica fazendo oração, nas preces, né, e nem É oração. um bom médico também, né? Tem Bem, aí isso ele também também. faz uma sintonia. Ele não fica ali falando, pedindo a Deus nem nada. Ele diz que ele acredita que existe essa força, acredita como coloca ali, como se ele acreditasse na imortalidade, porque ele fala que ele também acredita que a vida continua praticamente, e aí ele está sintonizado, ele fica assim se questionando, o que que eu posso fazer para ajudar, né? De repente ele passa na cabeça dele. E assim ele atrai também esses benfeitores que estão ali ajudando ele. Uhum. Barato, né? Muito legal, né? Uhum. Eu lembrei, Sultânia, de um caso contado por André Luiz num dos livros da série, né, do André Luiz, e, e um casal, um dos dois estava muito, muito doente no hospital e pediu, acho que para a esposa, não sei se foi a esposa que pediu para o marido, não me lembro, pediu para desligar os aparelhos, porque estava sofrendo muito. E assim ela fez, ou ele, né? E no mundo espiritual, ele não se recordava de que ele tinha pedido. E aí ele ficou revoltadíssimo com ela, né? Ou ela com ele, porque eu não lembro mesmo exatamente do caso. Depois eu até posso pesquisar aqui qual dos livros para passar para você. E aí ele ficou muito revoltado com ela por conta disso, e passou a obsediá-la. Então, uma das missões era, né, explicar para ele a situação, né? E eu achei muito interessante esse caso, porque ele teve um lapso de memória, né? Então, veja como é complicado, né, tomar uma decisão como essa. Às vezes a pessoa está ali num estado já como é que a gente fala? Não está mais concatenando as ideias, já não está no seu estado, né, racional para pedir, muito provavelmente num estado já de desespero, para chegar ao ponto, né, de falar isso. E aí a gente que está de fora da situação tem que ter o equilíbrio necessário, né, para não tomar uma atitude assim, porque então, ou ela ou ele, né, tomou essa atitude por amor, mas uma atitude muito grave, né? E que teve essa repercussão espiritual que foi muito surpreendente, né? Dele chegar ao ponto de ficar revoltado com ela, achando que ela tinha abreviado a vida dele. É Não lembro dessa interessante, história assim, né? mas realmente eu não tenho. Lembro de ter acontecido isso em algum livro. Depois, se achar, você me fala, a gente bota no grupo, né? Sandra Pereira, Vou quer procurar falar? e te falo. Isso. Terminou, cara? Sandra Pereira agora. Sim, sim, sim. Só para lembrar, acho que é a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, né? Onde os espíritos dizem que de ordinário são eles que vos conduzem. E aí a gente vê a profundidade dessa advertência, né? Então, assim, se a gente não tomar conta, né? A gente não prestar atenção, se a gente não, né, não tiver ali à frente, né, pensando no que a gente tem que fazer, a gente vai ser guiado para aqueles espíritos que estiverem conosco. Ou a gente cuida, né, quem são esses espíritos, pelos nossos pensamentos, pelas nossas ações,
né, pelos nossos sentimentos, ou então a gente toma conta da gente, para, né, não se deixar levar para caminhos que não sejam muito bons. A gente precisa ter sempre muita atenção nisso. E daí, começando já de cara para a gente aprendendo a se conhecer. Se você não souber como é que você pensa, né, a história do autoconhecimento, você também não vai perceber quando aparecer umas sugestões esquisitas na sua cabeça, né? Porque como a gente viu aí, nós estamos assim, que até Paulo falava que é uma nuvem de testemunho. É o tempo todo, a gente acha que a gente está andando, que é tudo deserto, tudo vazio. É o tempo todo, é muita gente. André Luiz já falava isso na época dos primeiros livros, que ele andava na rua e ficava impressionado. Minha nossa, como é que tem aquele encarnado ali com três ou quatro atrás, desencarnados, o outro andando ali com duas figuras horrendas, não sei o quê, o outro andando com uma luz junto a ele, a outra. Sempre estamos acompanhados por alguém que está ali ou nos ajudando, nos inspirando, ou ali para poder querer dar uma sugestão ruim para você, né, para você cair na sintonia, porque às vezes não quer nosso bem. Sempre, nós estamos o tempo todo tendo que. Por isso a frase vigiai e orai, porque o vigiai e a vigia o tempo todo a psicosfera ao seu redor. E aí nós estamos sempre alertas com a história do que você está pensando. Aí quanto mais você fizer coisa no bem, mais você preenche seu tempo, né? Em atitudes de nobres, estudando, lendo, fazendo atividades que te levem sempre para o bem, né? Honestamente, seu trabalho, tudo assim. Isso é importantíssimo, porque assim a gente pelo menos mantém ali uma energia ao redor que nos protege nesse sentido de você também estar sempre, como você falou assim, olhando, prestando atenção, porque isso é importante demais. Aí é que é o 459 fala, ordinária, de ordinária, que significa que comumente, em geral, eles estão ali junto. Tu deu bobeira, eles entram, penetram na sua vibração e aí te afeta. Às vezes a gente fica esquisito, se sentindo, né, não estou me sentindo muito bem, não é nada, você não está organicamente, você está bem, mas aquela vibração do seu corpo é afetada por uma vibração, às vezes, não tão boa que fica ao seu lado. E nós podemos ficar, né, inclusive ajudando muito, porque a gente tem recursos para isso. E a gente pode tá ali, entrar em oração, pedir por eles, né? Quem mais, gente? O que vocês acharam mais aí do texto? De comentar, deixa eu ver. Então, aí. Então, lembrar que essa mediunidade inconsciente é a mediunidade intuitiva, que praticamente todos nós temos, que é a que a gente vai captar. Só que aí, da gente utilizar ela, por exemplo, vai escrever um livro, alguma coisa assim, não estamos nesse nível, né? Muitos, na grande maioria. Mas os que são extensivos vão praticar, mas todos têm como fazer essa conexão, de estar sempre sendo influenciado por essas energias dos nossos irmãos, seja sendo boas, como foi o caso do médico aí, ou sendo ruins. Acho que dá para a gente continuar aqui. Alguém quer mais falar alguma coisa para eu continuar o texto? Depois a gente pode comentar mais. De qualquer maneira, a gente já sabe que o texto é pequeno. Deixa eu compartilhar aqui. Continuando a historinha. Então, agora é o seguinte: depois que acabou a cirurgia, aí o Miranda continua contando. Quando foi concluído o labor exaustivo, foram várias horas de cirurgia, né? O nosso companheiro, que é o Arnaldo, informou a mentora que tudo fora realizado conforme o programa previamente estabelecido e que as matrizes perispirituais que propiciaram a irrupção e virulência da enfermidade foram, por sua vez, igualmente reequilibradas, faltando apenas as providências que seriam tomadas conforme se aguardava para logo mais. Fizeram ali a parte na cirurgia da material e agora depois vai ser a cirurgia, não ser o tratamento espiritual. A irmã Angélica agradeceu ao médico divino, que é Jesus. No caso, ele não colocou, mas a gente, quando ele fala que é o médico divino, né, agradeceu a Jesus, sinceramente comovida, e estabeleceu que às 2 horas da manhã seguinte se daria prosseguimento às demais realizações salvadoras. Então, vocês ficam sempre atentos, que às vezes nós vamos ser chamados, estamos lá dormindo, aí vão levar a gente para trabalhar numa atividade às 2 horas da manhã.
E a gente vai ficar lá até umas 4, 5 horas, e depois que a gente volta para o corpo, a gente não vai lembrar de nada, porque nós estávamos ali ajudando, nem que seja estar na porta vigiando, ou então segurando maca e ajudando ele de alguma maneira a trabalhar no plano espiritual, que é sempre muito bom. E aí o Miranda fala: de minha parte, quedei-me a meditar em torno da sabedoria das leis que regem a vida. Verificava, mais uma vez, a excelência do amor e a sabedoria dos desígnios superiores. Médicos e enfermeiros, assistentes sociais e voluntários, religiosos dedicados que se entregam às tarefas mais sacrificiais em sanatórios dos males de Hansen, de Koch e de outras baciloses violentas, como foi na época também do corona, do coronavírus, que teve muita gente trabalhando, inclusive com voluntários, né? Pessoas trabalhando, estavam ali em contato direto, como eles falam, um contato demorado com esses pacientes. Então, esses médicos que estão em contato com o paciente, e isso não causando contágio, eles adquirem resistências imunológicas. Então, o Miranda está comentando que muitos ficam com a resistência imunológica, não ficam doentes com aquela doença que eles estão lidando, enquanto outros que não convivem com portadores de inumeráveis moléstias, de um para outro momento, fazem-se vítimas das vigorosas doenças que lhes exterminam o corpo em razão de se encontrarem no mapa kármico de cada um as condições propiciatórias para que se manifestem os males. Então, é o que a gente, na época do livro que a gente estudou, da época da pandemia, né? No rumo do mundo de regeneração, que muitos médicos não morriam e outros morriam, a gente comentou, tem exatamente essa passagem, ele falando que só partia quem estava com isso no seu mapa, que o Miranda gosta de chamar de kármico, no mapa da programação reencarnatória. Senão, eles não iam, porque eles estavam ali trabalhando, né, se doando, fazendo tudo, e muitos não ficavam com o vírus. Não pegavam e não ficavam com Covid de jeito algum, e outros partiam. Então, aqui ele está reforçando que, geralmente, tendo isso no mapa kármico, que ele chama, a pessoa vai ter essas condições propiciatórias para manifestar a doença, que eles merecem e de que necessitam em razão dos delitos praticados. Então, só passa por isso aquele que precisa, que merece, no sentido de merece para poder acertar, corrigir, né, gente? É porque merece pagar, nada não. Não é nenhuma punição. E necessitam, em razão desses delitos, que são atenuados pela misericórdia do Senhor, já que o amor é mais poderoso que a justiça, e por aquele se faz comandada. Então, a justiça se faz comandada pelo amor. Movimentando-se no sanatório com o doutor Arnaldo, examinamos alguns pacientes e detivemos especialmente nos que mais nos chamaram a atenção. Indicando-me um senhor de meia idade que se debatia sob hemoptise expressiva, doutor Arnaldo esclareceu. Esse enfermo é antigo senhor de escravos, que então se comprazia em fazer justiça com as próprias mãos, havendo ele mesmo afogado diversos infelizes que lhe caíram sob o jugo nas águas do Rio Paraíba. Agora está aqui expungindo pela enfermidade e, na aflição que experimenta, sofre a pressão de alguns inimigos mais diretos que não conseguiram perdoá-lo, apesar de transcorridos quase 180 anos, desde que deixou a carcaça carnal pela última vez na Terra. E aí o Miranda fala que despertou a atenção dele a presença de uma nobre entidade, com as características trazidas das terras africanas, e dá a entender que é uma negra, né? Característica da terra africana, porque é com aquela face. E que procurava amparar o enfermo, ao mesmo tempo intentando falar com infinita bondade com um adversário de expressão congestionada, que estava ali se saciando nas emanações do sangue da vítima, expelido aos borbotões. Então, imagina a cena. É uma cena até que André Luiz conta quando ele vai nos matadouros dos animais, mostrando que enquanto ia matando o animal e o sangue ia saindo em borbotão, os desencarnados ficavam ali bebendo, sugando aquele sangue. E essa cena aí foi a cena que me fez
há 14 anos atrás. Há 14 anos eu parei de comer carne porque eu imaginei toda essa cena que ele descreve bem cheio de detalhes. E aí a mesma coisa agora tá falando, o Miranda está falando, que ia saindo o sangue da vítima e o adversário ia se saciando, ou seja, ele estava ali absorvendo. Lógico que ele não estava engolindo o sangue, mas estava ali absorvendo toda aquela vibração, aquilo ali, eles vão, como se tivesse. É, é emanação, né, mesmo, que sai. E aí estava essa entidade do lado amparando o enfermo, tentando fazer com que ele se sentisse melhor um pouco e, com bondade, tentando falar com esse adversário. Sensibilizado pela entidade e chocado pelo irmão vingador, eu ia formular uma indagação quando o doutor Arnaldo me elucidou. A senhora é a genitora do infeliz perseguidor. Então, ela era a mãe daquele que estava ali, né, completamente desequilibrada. Haviam sido ambos vendidos ao nosso amigo, que o Arnaldo chama de amigo, né? O homem que já vai chamar de amigo, de irmão, porque sempre é aquela misericórdia. Que os separou colérico no primeiro dia, objetivando maltratá-los pelo simples prazer de atormentá-los. Então, foi vendido, ele comprou os dois, mas só para implicar, ele foi lá e separou os dois. A mãe, calejada no serviço da escravidão, separou e ela foi para outra fazenda, né? Não deixou ela ficar junto da mesma fazenda. Ela, calejada no serviço da escravidão, suportou a prova de ver o filho distanciado da sua dedicação e entregou-se a Deus, doando-lhe também o seu rebento. O jovem, no entanto, que contava menos de 18 anos na época, tomou-se de rancor pelo algoz, dispondo-se a vingar-se. Logo percebeu a onda de ódio que dominava a senzala e tramou uma conspiração, que foi denunciada, vindo a cair na própria armadilha. O amo impiedoso descobriu e mandou prendê-lo ao mourão, determinando que se lhe buscasse a mãe que servia em terras próximas. Diante da sofrida criatura, pôs o feitor a chibatear o fogoso rapaz, até que desmaiasse. Em cada desfalecimento, exigia que se lhe aplicasse água com salmoura nas carnes rasgadas do dorso nu, fazendo retornar para, por fim, quando as forças já haviam se esvaído, afogá-lo no rio, atirando quase cadáver sobre as águas que o levaram. Isso aqui é exatamente bem parecido com um caso que nós já vimos também, né? Não sei se foi nesse livro, no final do outro. Mesma coisa, mandou dar chibatada no rapaz, jogar água, sal, bastante maldade. Eu acho que foi no outro livro, finalzinho do outro livro. E aí vai acontecendo, porque para ver como é que eram uns atos que eles praticavam nessa época da escravidão, absurdo, né? Isso era meio que moda na época. Tratavam do escravo assim, porque também era colocado que escravo não tinha alma, então era como um animal, podia fazer, eles também não consideravam os animais, então por isso que eles faziam essas maldades. Mas que era cruel mesmo, a pessoa era cruel, né? Era o espírito. Então pode-se imaginar a angústia e a dor superlativas dessa mãe, que se sobrepôs a tudo e perdoou, né? No caso, ela perdoa esse algoz, perdoa esse senhor da senzala ali, tendo a certeza, ela mantendo a certeza íntima, na sua humildade e ignorância, não obstante, de que deveria haver razões que ela desconhecia, porém válidas, e que, num lugar que não sabia onde, voltaria a encontrar o filho e ambos seriam felizes. Lógico, um espírito mais evoluído, mais maduro, já trouxe essa informação do plano espiritual, estava ali com a certeza, né, da proteção divina, estava com a certeza que tinha alguma razão, que ela não sabia qual, falou ali, ó, mas devia haver razões que ela desconhecia. Ela pensava assim. Quase 2 séculos depois, em face da estrutura das leis divinas e das afinidades do amor como do ódio, eles reunidos novamente, embora em situações diferentes. E agora esse senhor de escravo tem outra reencarnação, né? Ele está reencarnado, o outro continua sediando ele na vingança, e a mãe não fala aqui, mas também está tentando, no caso ela tinha os médicos, deve estar ali tentando ajudar os dois, né, muito tempo. Então, o adversário, agora estão situações diferentes. O adversário sofre a sandice que se permitiu, que é o que agora está sofrendo a consequência daquilo que ele fez, né? O filho enlouquecido trabalha pela vingança e ela, em luta de sacrifício para diminuir os efeitos da desgraça do jovem, esforça-se por alcançá-lo e libertá-lo do terrível e injustificado esforço a que se propôs. E aí o Miranda pergunta: e conseguirá êxito?
O doutor Arnaldo fala, sim, dependendo do que consideremos como sendo êxito. O enfermo desencarnará, porque o seu avançado estado de desgaste é irreversível. Mas ela, por amor, conseguirá diminuir a gravidade do desditoso impulso filial, arrebatando-o para a renovação e recambiando-o ao renascimento carnal futuro, quebrando assim o ciclo vicioso das contínuas desgraças. Então, aqui está dando a entender que ela vai conseguir retirar o filho dali, ele não vai ficar perseguindo agora, ele está ali esperando pegar o senhor de escravo lá. Mas só que aí está dando a entender que ela vai conseguir arrebatar ele e levar para uma loja, uma colônia, fazer um tratamento, e que dali ele vai poder partir para uma nova reencarnação para mudar, né? Sair dessa sintonia. Mas lá também ele aprende, no plano espiritual vai aprender também, vendo a mãe, no caso, vai conseguir ver a mãe depois de um certo tempo, né? A gente sabe que não é assim tudo instantâneo. Isso vai ajudar a quebrar o ciclo vicioso dessas desgraças. Aí a Miranda fala: acredito que a mãezinha já era portadora de altos créditos, certo? Que ela adquiriu esses valores, né, na encarnação, mesmo quando do período em que padecera a escravidão, não é verdade? E o Arnato fala: não há dúvida. Ela aceitou a reencarnação no corpo de uma escrava a seu pedido para ressarcir antigo débito e ajudar o filho, que fora a causa do deslize em que ela se comprometera. Então, eles já estão ligados em outra existência, numa existência anterior dessa da escravidão. Aí ela faz o pedido para voltar como escrava e ter ele como filho, porque eles já tinham se comprometido numa outra existência e ele, e pelo que ela fala, ele foi causa do deslize, foi ele. Os dois juntos, né? Claro. Esta é a razão de como recebeu a prova difícil, descendo para alcançar os valores de que agora se adorna, embora a sua felicidade somente se dará quando libere o ser que ainda não conseguiu vê-la, tal a faixa vibratória inferior em que se detém. Então, a mãe é mãe, né? Ela só mostra aqui que ela só vai ser feliz quando ela vê o filho encaminhado agora, saindo dessa energia de vingança, né? E que ele consiga até vê-la, como está falando aqui, porque ele está na faixa vibratória muito inferior e ele não consegue enxergar. Igual aconteceu lá quando André Luiz conta, que estava no umbral e não conseguia ver ninguém, todo mundo tentando ajudá-lo, e ele, além de não sintonizar com a oração e não sintonizar com Deus, ele também estava, né, se lamentando e tudo. Quando ele conseguiu pensar, fazer uma oração, e aí ele começou a enxergar os benfeitores que estavam ali aguardando, já para poder levar ele lá para o nosso lar, né? Aí o Miranda continua falando: visitamos outros doentes na mesma enfermaria e cada qual era uma lição viva que procurávamos esculpir na alma, aprendendo e compreendendo a utilidade de todo momento, que deve ser aproveitado sabiamente, com que se beneficie aquele que atua com correção. Antes de sairmos da ampla sala, o Dr. Arnaldo convidou-me à oração em benefício de todos, ao que concordei de boa mente e, porque o tempo urgisse, fomos ao encontro da equipe para a terapia espiritual em Argos. Que aí passa no outro próximo capítulo, vai mostrar como vai ser feito, o que vai ser feito no plano espiritual. Vamos ver aqui agora, para complementar essas informações, o anexo da Joana, que a gente também já trabalhou isso aqui alguma vez, mas não todo o texto. Então, a gente já falou a mesma coisa aqui, até desse livro, Conflitos Existenciais, de Joana de Ângeles, de Valdo Franco, capítulo 3 sobre a raiva. Nós trouxemos alguns trechinhos algumas vezes. Então, hoje aqui vamos ver em função da raiva dele, do menino que estava se vingando, né? E aí coloca que a raiva é um sentimento que se exterioriza toda vez que o ego sente-se ferido, liberando esse abominável adversário que destrói a paz no indivíduo. Instala-se inesperadamente, em face de qualquer conflito expresso ou oculto, desferindo golpes violentos de injúria e de agressividade. Inerente a todos os animais, no ser humano, porque portador de vontade e discernimento, a raiva é responsável por transtornos que conseguem obscurecer-lhe a razão e perturbar-lhe o equilíbrio, produzindo danos emocionais de pequeno ou grande alcance. Semelhança de um incêndio que pode começar numa fagulha e trazer prejuízos incalculáveis pela sua extensão, a raiva também pode ser ateada por uma simples insinuação de pequena monta, transformando-se em vulcão de cólera destruidora
que avassalam. A raiva produz uma descarga de adrenalina e cortisol no sistema circulatório, produzindo ansiedade, o que resulta em diversos prejuízos para as organizações física, emocional e psíquica. Repetindo-se com frequência, produz endurecimento das artérias e predispõe a vários distúrbios orgânicos. De alguma forma, a raiva é um mecanismo de defesa do instinto de conservação da vida, que se opõe a qualquer ocorrência que interpreta como agressão, reagindo de imediato quando deveria agir de maneira racional. Aquela hora que a pessoa não usa, não raciocina e vai, reage de imediato, qualquer ocorrência já interpreta como agressão. Aí vai na raiva. O ciclo da raiva é vicioso, porque o indivíduo adapta a essa injunção, passando a gerar um comportamento agressivo, quando não vivenciando uma postura contínua de mau humor. Essa raiva inditosa é resultado de pequenas frustrações e contínuas castrações psicológicas, muitas vezes iniciada na constelação familiar. Lentamente vão se acumulando esses estados de amargura pela falta de oportunidade de defesa ou de justificação, que se convertem em revolta surda, explodindo indevidamente quando já se faz uma carga muito pesada na conduta. A falta de conhecimento das próprias debilidades emocionais faz que a pessoa não disponha de equilíbrio para enfrentamentos, competições, discussões, derrapando facilmente no comportamento infeliz da raiva. A raiva é choque violento que abala profundamente o ser humano, deixando os rastros de desalento e infelicidade. Ela está habitualmente presente nos debates domésticos, quando os parceiros não admitem ser repreendidos, né, ou convidados à reflexão por atitudes incompatíveis com a própria afetividade, ou decorrentes de situações que surgem, necessárias para os esclarecimentos que facultem a melhora da conduta. Em vez da análise tranquila do fenômeno, a tirania do ego exalta-o. O instinto de predominância do mais forte surge, e a pessoa acredita que está sendo diminuída, criticada, passando a reagir antes de ouvir, a defender-se antes da acusação, partindo para a agressão desnecessária, de que sempre se arrepende depois. Então, é uma coisa certa. A raiva fica presente geralmente nos debates domésticos. Muitas vezes, dentro de casa, com a família, a gente acaba caindo nessa emoção. E aí a Joana vai colocar uma terapia para a raiva. Então, o ser humano processa o seu desenvolvimento intelecto-moral passo a passo. Tem os saltos de largas conquistas. Algumas vezes é natural que se equivoque, a fim de reiniciar o mecanismo autoiluminativo sem qualquer trauma ou desconforto, desde que a meta é bem-estar e a conquista da harmonia. A incidência da raiva, portanto, é perfeitamente normal, tornando-se grave a não capacidade de administrar. Então, se a pessoa tem momentos, né, de raiva e descontrole, e aí na mesma hora consegue administrar isso, essa capacidade ela já está controlando. De bom alvitre, sempre que invadido pelo desequilíbrio dessa natureza, o paciente reserve-se a coragem de adiar decisões, de responder para esclarecer, de discutir em nome da autodefesa, porquanto, invariavelmente, o ego ferido precipita-o em postura inadequada, de que se arrependerá de imediato ou mais tarde. Então, quando se desequilibrar, por causa dessa natureza da raiva, não abre a boca. Está falando, adia a decisão, não responde nem para esclarecer, não fica discutindo, se defendendo, porque invariavelmente vai acabar falando coisa que vai se arrepender depois. O silêncio diante da circunstância perturbadora constitui recurso imprescindível para evitar o tombo na irritação e seus consequentes danos. Silêncio ele é uma benção quando a gente consegue ficar calado. Por isso que a gente tem que pegar, já não está conseguindo, coloca água na boca e não engole. E aí fica quietinha, deixa passar as coisas, depois o exercício da paciência auxilia a aceitar a vulnerabilidade de que se é constituído, não ampliando a erupção da raiva quando ocorrer. Ao mesmo tempo, a terapia da prece e da meditação constitui salutar recurso para o controle das emoções. Prece no momento de equilíbrio, meditação, antes, depois, durante. As boas leituras também funcionam como procedimento terapêutico de excelente qualidade.
por enriquecerem a mente com ideias otimistas, substituindo muitos dos clichês psíquicos viciosos que induzem a comportamentos insanos. Uma pessoa que tem boas leituras pode lembrar, né, várias vezes das coisas que leu, né? Quando estiver já se sentindo mal, com a emoção afetada, lembra daquela leitura, vai lá e pega o livro, abre o Evangelho e lê um pedacinho, né? Sempre tem esse recurso. É mais uma da terapia que a Joana está colocando. Em face dos recursos que se pode extrair na bioenergia, que seriam os passos, a sua aplicação é de inadiável importância. Então, está passando sufoco, desequilíbrio emocional? Vai para o centro espírita. Assiste a reunião, escuta a palestra e recebe seu passo. E isso vai ajudar muito, que chama da bioenergia aqui. Destacando-se o concurso de pessoas abnegadas e saudáveis física e moralmente como portadores da doação. Por isso que a gente vai no centro espírita, né, entendendo que também o médium, o que está ali ministrando o passo, está, né, saudável física, moralmente, para poder fazer aquela doação naquele momento, junto com os espíritos superiores, que são os que realmente vão doar o fluido para o encarnado. Por fim, exercer o autocontrole que cada qual deve manter em relação às suas reações emocionais de qualquer natureza, disciplinando a vontade, educando os sentimentos e adaptando-se a novos hábitos saudáveis e imprescindíveis a uma existência rica de saúde. Tudo vai acabar te ajudando na saúde. Deixa eu ver aqui agora que eu acho que tem um restinho. Tem um restinho aqui? Só de referência desse capítulo, que é no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, tem nas instruções dos espíritos. Tudo em função, nós estamos vendo tudo em função dessa história, né? Segunda história que contou aí do rapaz, escravo, junto com o seu dono da fazenda lá. Então, tudo em função disso. A vingança, item 9 nesse capítulo. A vingança dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer entre os homens. A vingança constitui índice certo do estado de atraso dos homens, que a elas se dão, e dos espíritos que ainda as inspirem. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que seja, que se diga e proclame espírita. Vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo. Perdoai aos vossos inimigos. Que aquele que se nega a perdoar, não somente não é espírita, como também não é cristão. Todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se, seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa: sem caridade não há salvação. É o espírito Júlio Olivier, em Paris, 1982. Isso é um trecho da mensagem dele, né? E aqui também o ódio, no item 10, o ódio do Fénelon, vai falar: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai, sobretudo, a peito amargos que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. Penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem, mas, precisamente, esse sacrifício é que vos torna superiores a eles. Se os odiasseis, como vos odeiam, não valerias mais do que eles? Não valerias mais do que eles, é uma afirmação. Então, se você odia como eles fazem, você não vai valer mais que eles. Se bem a lei de amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não couraça o coração contra os maus procederes. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa, e eu o sei bem, porquanto durante a minha última existência terrena experimentei essa tortura. Mas Deus lá está e pune, ou corrige, né? Que a gente sabe que punição é a mesma coisa que correção. Nesta vida e na outra, os que violam a lei do amor. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura, e o ódio a distancia dele. Mensagem de Fenelon, Bordeaux, 1861. Então, agora, terminados o capítulo e nossas referências, terminamos todas, vamos ver o que vocês comentam. Sultânia, a ida ao centro espírita, a casa espírita,
é como uma renovação semanal, né? A ida semanal, comparecimento semanal à casa espírita, é a renovação das suas energias, né? É o momento em que você vai para cuidar de você, né? Você, obviamente, que você está ali também, em razão das pessoas que você tem grande consideração, né? Você também pensa nos problemas, etc. Mas você vai também para aurir aquelas energias para que você tenha uma semana, né? Dentro daquela semana você possa se lembrar daquilo que você ouviu, né? Daquelas, né? Aquele contato, quanto mais curto, né, for, quanto mais curta for a distância, né, em que você tenha contato com a espiritualidade, com a oração, mais você vai conseguir, né? Obviamente devagar, mas você vai conseguir melhorar até o seu estado de ânimo, né? Então, o comparecimento semanal à casa espírita, assim como os católicos, né, vão todos os domingos à missa, às vezes outros dias na semana, mas vai uma vez por semana à missa, o evangélico vai uma vez por semana ao seu culto, né? Cada um de acordo com o seu gosto, né? De acordo com a sua identificação, uma vez por semana você está constantemente renovando suas energias, né? Isso é muito bom, porque você vai se familiarizando com aquelas informações, né? Ah, tanto do dirigente da sessão espírita, né, quanto do palestrante, daquele que ministra o estudo, né? Enfim, você vai se familiarizando. Aí, devagarzinho, você vai se interessando. Ah, deixa eu ler como é que é aqui o Evangelho, deixa eu ler o Livro dos Espíritos, e assim, devagarzinho, gradativamente, você é, vai compreendendo, né? Porque eu vou puxar a brasa para nossa sardinha, né? O, o Espiritismo é muito esclarecedor, né? Se você tiver disposto a entender que você é o responsável, né? Pelo resultado que você tem hoje na sua vida e que você pode tanto melhorá-la como piorá-la, sem que isso seja culpa de ninguém, né? A não ser de você mesmo. Quando você entende isso, você está disposto a entender isso, você está num caminho de evolução, né? Num caminho de autoconhecimento, né? Então, essa renovação semanal faz com que você se sinta mais próximo de Deus, né? Isso, claro, se você está indo com todo o seu interesse, né? Se é seu interesse, não vai por obrigação, porque ninguém deve ir fazer nada por obrigação, né? A, a religiosidade, ela é uma coisa interior, né? Do seu sentimento. Então, você deve ir aonde você se sente bem, né? E se você quiser. Mas é isso, é porque assim, eu acho que essa coisa é tipo assim, vamos dizer assim, uma palavra que nem é espírita, mas assim, um ritual, né? É um ritual, você toda semana, aí você vai lá, você assiste, tal, você se sente bem, aí você vai toda semana, e aquilo é uma renovação do seu sentir bem. Você deixa um pouco de lado de ser mal-humorado, né? Você modifica algumas coisas com o passar do tempo, né? E é isso, você estava falando, né, do passe, dos benefícios do passe, né? Tudo isso é muito bom. Inclusive, quando você chega em casa, você leva para sua família, né, esse bem-estar que você sente, né? E essa magnetização, não sei, né, dependendo da situação dentro da sua casa, né? E se você conseguir manter o equilíbrio, a sintonia, né, melhor dizendo, você consegue até levar isso, né, para quem, na sua casa, para quem convive com você, né? É isso. A gente tem que deixar bem claro aqui, né?
que esse procedimento estava falando era para raiva. A Joana estava dizendo que a pessoa poderia fazer terapia, passe, tudo, leitura. Mas a gente sabe que em função do, por exemplo, ir uma vez por semana, como você está falando, você está endossando que também tem outras coisas. A gente entender bem que não é ir ao centro só para receber o passe, porque muita gente vai para isso. Você pode colocar, tenho certeza, pelo menos a experiência que a gente tem, que a gente conversa, né? Ficando na recepção lá da casa espírita que frequentamos, e a gente conversa com as pessoas, as que estão chegando, as que já estão lá há um tempo, os próprios médios e muitas coisas. Tem gente ali que fica muito preso a só receber, e ainda não conseguiu entender que tudo depende da transformação moral. Então é você que vai ter que fazer o esforço em todo sentido. Então você vai para lá para o Centro Espírita para primeiro assistir a palestra. Porque para quem não faz estudo como a gente faz aqui, nem estudo de grupo nem nada, só vai escutar naquela hora, porque a maioria não estuda em casa, só vai escutar naquela hora, a hora da palestra o que fala do livro dos Espíritos, do Evangelho, aí reflete um pouquinho, absorve um pouco aquelas informações, mas a grande maioria vai, escuta, mas é para receber o passe. Tudo bem, tem problema, a pessoa está ali sendo tratada, enquanto está ali assistindo, já estão os mentores ali do lado, fazendo cirurgia, que a gente já sabe, já aprendemos, estão curando até doenças físicas que a pessoa tem, ou doenças. Mas é, mas é assim que começa, né, Então, Silvio? pois é, mas então, Começa é assim assim e que depois vai começa. desenvolvendo, né? Mas a pessoa tem que ter em mente quando a gente lá, quando o pessoal chega na recepção, vai chegando para. Aí eu vim aqui porque eu queria receber um passe. A primeira coisa que a gente fala lá é, mas você sabe que não é só isso não vai resolver o que você está buscando, né? Você precisa vir aqui para poder assistir a palestra, que é o mais importante. A gente tem que deixar muito claro isso, porque não é isso que se passa. Se passa que eu vou ao centro para receber um passe. E aí a pessoa vai, aí a gente fala, é para receber, você vai na palestra, você vai ouvir o que os palestrantes estão falando, as orações também, e ali você começa a modificar o seu modo de agir para que você possa abrir, né? Na hora, no momento do passe, você recebe aquelas vibrações boas e você possa abrir o canal para começar a entrar em sintonia com as boas vibrações, você vai modificar, sua vida vai se modificar porque você está se modificando, é o básico. E aí a pessoa vai ter que aprender que precisa ler, né? Como a gente falou aqui também, leituras nobres, já falamos um monte de vezes, é oração, evangelho no lar, em casa, se possível, uma vez por semana, a pessoa é orientada para isso. Então, tudo vai um pacote. Nós já temos essa roteirinha aí guardada, que no nosso grupo tem esse roteirinho, é um pacote. Então, a pessoa está recebendo algumas informações para começar. Você vê que também toda hora deixa claro, não vai melhorar se o espírito não mudar. Thalys, é o espírito que precisa se transformar. Aí, primeiro, como eu vou me transformar se eu não sei o que, é que eu tenho de mal? Não tem nada, sou uma pessoa boa, não faço nada, sou uma pessoa que eu me acho maravilhosa. Aí, quando eu vou lidar, aprendo no autoconhecimento, vou lidar e começo a prestar atenção em todas as coisas que eu faço, aí eu vou saber, não, olha, eu tenho que melhorar aqui porque eu fui egoísta aqui essa hora. Então, opa, eu fui orgulhosa aqui nesse momento, e você vai avaliando. E nisso tudo, só com todo esse pacote junto. Que aí você já está recebendo muita mensagem do seu mentor, mesmo não sendo médium ostensiva, você vai receber essas influências, eles vão falar com a gente, vão explicar, vão mostrar, olha, né? Aí você vai ficar aquele pensando, puxa, mas por que que eu fiz isso? Nesse momento ali tem uma inspiraçãozinha, tá vendo? Nessa hora você devia ter feito melhor. Aí você começa a analisar e se modificar. E aí vira um pacote de recursos que a gente consegue para fazer para modificar. Porque senão fica aí, igual esse menino aí, que você vê que já tem a história. Já tem quase 180 anos que o cara que está morrendo agora, né, lá no hospital de tuberculose, já tem, ele já saiu do corpo da outra vez, quase 180 anos. Esse filho dessa entidade nobre já está aí quase 200 anos obsediando ele. E ele tá lá agora numa outra encarnação e eles, tu vê quase 200 anos, gente. O que que é isso? Uma pessoa do lado da outra e mais a mãe do lado do filho tentando ajudar.
É lógico que ela deve ter outros trabalhos, porque sendo um espírito mais evoluído, ela não vai ficar parada só do lado do filho. Ela vai tentar ajudar, volta, né? Que a gente vê nessas histórias, eles vão contando que a pessoa vai, trabalha, depois vem ali, olha o filho, intercede, vai lá, pede intercessão, conversa com o doutor Bezerra de Menezes. Nesse livro aqui, até agora, vocês estão reparando, não apareceu o doutor Bezerra de Menezes. E eu nem sei se ele vai aparecer, também não lembro dos livros todos, já li há muito tempo, mas. Agora ele está lidando com outros, está lidando com essa irmã Angélica, com outros espíritos que estão ali trabalhando nesses casos, né? Por enquanto, nós estamos só nesse. Mas você vê que, gente, nós temos que mudar é agora, porque senão a gente acaba saindo daqui, como até a Carla contou, a Cláudia, já fica meio desequilibrada, já não lembra do que fez. Não o nosso caso aqui, que a gente muito vai ser cobrado, porque nós estamos estudando e aprendendo, então já sabe que vai ser cobrado. Mas, de qualquer maneira, nós temos que começar sempre, como a Carla falou, começa aí, pelo menos devagar. Sempre pensando, fazer o bem, faz um trabalho no bem, e vai pegando todos aqueles itens e tenta checar e ticar o máximo possível, né? Para conseguir fazer alguma coisa. O que mais que vocês viram aí de interessante? Sandra levantou a mão. Fala, Sandra. Essa questão, né, da raiva e da gente não perdoar, da gente comparar justamente, como você disse, né? Uma pessoa fez uma coisa muito errada, muito ruim, e está pagando por isso. A outra só está ressentida e com raiva. Então, ela está fazendo mal há mais tempo, né? E sem pensar em si mesma há 200 anos. Então, assim, o perdão, ele atrasa, a falta do perdão, ele atrasa demais a nossa vida, né? Tentar seguir adiante e, mesmo se não conseguir perdoar, mas seguir adiante, pensar em outras coisas, fazer outras coisas, ocupar o nosso tempo com outras coisas, e com o tempo esse ressentimento, essa mágoa, vai passando, né? A gente não pode se permitir perder tanto tempo. Imagina esse garoto agora em que condições ele vai reencarnar, né? Ele passou 200 anos atormentando alguém. Então, ele vai precisar de, assim, de muito tempo, ele vai precisar de uma encarnação difícil para começar esse trabalho que o outro que fez mal a ele já começou. Então, né, Inclusive, não, está não ali traz. acabando de expungir lá né, nessa doença agora, ele está, vamos dizer, limpando o perispírito, mas ele já tá no caminho. E o outro estava lá preso ainda, 200 anos, né? Então, imagina, ele fez uma coisa durante, vamos dizer, 3 anos e deu tudo errado, e esse garoto faleceu e está desse jeito. Esse garoto, a partir desse momento, ele permaneceu fazendo mal, ficou 200 anos fazendo mal para esse, né? Então, esses 200 anos, quanto tempo ele vai levar para, né, passar por tudo que ele precisa passar para mudar a situação dele? Então, assim, não perdoar, ficar ressentido, ficar com raiva, tudo isso é muito atraso. A gente precisa trabalhar diferente esses sentimentos que não vão nos trazer felicidade tão cedo, né? Nos vão trazer muito sofrimento para a gente, para quem a gente ama. A gente precisa repensar essas questões, além, né, de prejudicar o nosso corpo enquanto a gente está sentindo isso. Se a gente está encarnado, ficar sentindo raiva, vai prejudicar o coração, vai prejudicar o fígado, vai prejudicar o estômago, e por aí vai. E vão, né, outros órgãos vitais sendo prejudicados. E aí a gente compromete a nossa encarnação, mais um problema para resolver. É o que Então, fala né, a até gente precisa. nessa mensagem, você falou agora atrás, a mensagem do Evangelho é essa, é a vingança, né? Ela e constitui indício de atraso do homem, quer dizer, a pessoa já. Aí ele fala, nunca que esse sentimento pode vibrar no coração do espírita. E aí, no caso da vingança, né? Da raiva, essas coisas parecem. Mas a pessoa se vingar e falar, aí não é possível, não é um sentimento de cristão. A pessoa não pode passar isso na cabeça, passou na cabeça, continua querendo se vingar. Aí já, né, acabou, não tem perdão, né?
Agora tu vê que esse homem que está morrendo agora, ele já teve até outra encarnação. Ele já conseguiu, por alguma coisa que ele foi passando, né? Foi na sua história, lá a gente não fica sabendo, ele reencarnou novamente. E o menino não, nem isso, tá preso nessa vingança, nesse ódio, não reencarnou, e como você comentou, quando for reencarnar agora, com certeza virá com alguns problemas no perispírito, porque ele lesionou aí com tudo isso. A mãe está lá tentando ajudar, vem alguma forma, a gente não tem minha noção, porque isso não é, né, não é cronometrado, né? Mas ele vem realmente sim, com alguma diferença aí para poder reencarnar e conseguir seguir adiante, né? Sair dessa sintonia da raiva. Pois é, a raiva ela é um sentimento presente que faz parte da gente, né? Que a gente precisa lidar com ele, mas é muito interessante ler essa terapia da raiva, porque assim a gente tem que começar a controlar, começar a entender por quê, começar a lidar, começar a ver o que a gente acha que a gente é mais que o outro, que, né, qualquer coisa que o outro faça nos toca. Então, assim, a gente precisa trabalhar isso, né? É o nosso estágio evolutivo, estamos no planeta de provas e expiações, porque ainda estamos muito imperfeitos, e faz parte de nós esse sentimento. Agora, a gente é uma situação passageira, a gente precisa aprender a controlar, entender o que está acontecendo e seguir adiante. É porque, inclusive, é que a Joana de Anjos fala, né? É um mecanismo de defesa do instinto de conservação da vida. Vem lá do nosso, né, instinto animal, que o animal tem que se colocar essa emoção no momento para fora para poder atacar, né? Atacar o outro, para poder se alimentar e tudo. Mas a gente agora tem que agir de maneira racional, então não tem que ter essa reação. é, Usando vou mandar esse textinho da Joana, esse resumo, né? Que isso aqui é um resumo também, não botei tudo não. E colocando a terapia da raiva e a gente aprendendo até a capacidade de administrar. E é sempre lembrando, porque aí sempre se baseia naquela história, é o ego ferido. A pessoa fica com o ego, orgulho ferido. Ah, falou isso de mim, quem ele pensa que ele é, né? Aquela história, e você na hora tem aquela reação e responde, tudo. Isso tudo a gente tem, como você falou, tem que parar para pensar, por que que eu fiquei assim? É justamente o autoconhecimento. Quando alguém fala alguma coisa ou tem alguma situação que acontece, você vai reagir, você vai, mas por que que eu reagi? Então, tu pode nem ficar, não conseguir achar o porquê, mas você tem que reparar que você reagiu. E de uma maneira que não precisava. Foi racional ou foi irracional? Tem que administrar isso. Então, deixa a energia passar. Já que veio no rompante, deixa passar e aí vigia. O que é que aconteceu no seu corpo? Se foi para ser, te acelerou e você ficou agitado, então respira. Agora faz um exercício de respiração, se acalma. Ah, não, me deixou para baixo, então se levanta, sai, vai fazer alguma coisa, parte para uma caminhada, alguma coisa. Tem várias, né? Há várias alternativas para você sair dessa energia que você está nesse momento ali, seja ela qual for, né? Seja raiva, seja irritação, medo, seja uma emoção que apareça. Se você tiver o texto inteiro da terapia para a raiva, eu sugiro que você coloque integral, porque acho muito importante. Tá, eu tenho como tirar do livro. Eu tirei, resumi um pouquinho, aí botei aqui, mas eu posso colocar ele inteiro depois. Hoje eu vou mandar esse, que depois eu não sei se eu achar outro, mas depois aí eu vejo o outro para poder botar. Aí eu escrevo que é completo. Sandra Ferreira, fale. Eu acho esse assunto muito interessante, até porque recentemente, né, algumas situações na vida, eu sou uma pessoa muito reativa, né? Então essa coisa de enche a boca de água, essas coisas, pensa, não sei o quê, meu filho, eu já reagi muito antes disso, entendeu? Então, assim, é um processo, assim, é, acho muito bonitinho de falar, mas muito difícil de Teoria fazer. tá bom, Não na é prática, impossível. na teoria vai, na Não, prática não. é linda, a teoria é linda, mas é bom para falar para os outros, entendeu? Mas é impossível? Não, é bom saber, é bom começar a colocar isso na mente, né? Para que um dia possa, às vezes, você começa a exercer uma vez ou outra, mas né, não é fácil. Mas uma coisa que eu pensei há um tempo aí atrás, não muito,
é que a coisa da vingança é você pensa no que fazer para se vingar daquilo. Eu não sou muito da coisa da vingança, eu só quero que a pessoa sinta o mesmo que eu senti. Mas quem foi que disse que isso é possível, né? Às vezes aquele sentimento que eu estou sentindo, ela não vai sentir da mesma maneira que eu, ela vai sentir de outra forma. Então, essa forma a vida, né, é que vai trazer. Agora, outra coisa também que eu pensei da questão desse rapaz, e que esses livros todos que a gente vem estudando mostram isso, é que as pessoas, por exemplo, ele teve coisa horrorosa. O que aconteceu com ele é uma coisa horrorosa, muito difícil. Perdoar, tem que ser um Jesus Cristo para perdoar um negócio desse. Não, tem que ser Jesus Cristo, pelo amor de Deus. A mãe dele Para não era perdoar. Maria, a mãe dele não era Maria, não é Maria, mãe de Jesus, e perdoou. É nível Mas de não foi a maturidade mãe espiritual. dele que morreu do Ela jeito viu que o ele filho, morreu. ela viu o Viu filho, o filho, mas não sentiu na pele, perdoou, tá? perdoou. É questão de maturidade espiritual. Sim, mas é outra história. Uma coisa é quando acontece com você, quando acontece com o outro, seja o outro seu filho, ou seja quem for. Não é com você, entendeu? Então, mas também eu fiquei pensando, por que será que esses dois se encontraram naquelas circunstâncias? Porque os livros que a gente tem lido sempre mostram que a pessoa que sofre, às vezes, coisas horrorosas, ele estava comprometido anteriormente em alguma situação, né? Que levou até aquela circunstância. Então a gente também não sabe. De repente era um espírito também renitente, raivoso e vingativo, isso tudo. E aí a coisa aconteceu com ele e ele exerceu aquilo que ele já, né, A já quem vinha de provocou? antes. Você repara Tá? na história. Ele estava escravo, ficou com raiva da separada da mãe. Ele fez um motim. Então, ele provocou. A vida dele não era para ser assim. Ele é para ser um escravo. Se a mãe estava lá trabalhando numa fazenda, ele estava noutra. Ele fez um motim, o dono descobriu. Exatamente. Então, se ele não fizesse nada disso, ele teria passado por uma vida de escravo, teria resgatado lá o que ele tinha que resgatar. Ele, Então ele a já mãe, tinha um entendeu? comprometimento, ele já era um Era um revoltado, né? revoltado, era um espírito Ele revoltado. já tinha Então, ele que agiu errado. uma natureza da revolta, e tem que ter uma coisa anterior, assim, não é assim à toa. Agora, o outro que fez também precisava, né? Sei lá, às vezes é um equilíbrio da natureza, ele também precisava aprender alguma coisa, porque eu era também horroroso, né? Era um espírito também bastante comprometido, né? Então, né? Às vezes é um equilíbrio da natureza esses dois terem se encontrado, né? A gente, né? Está Fica colocado olhando, não sei o ali, quê. tá colocado num trecho, que eles iriam se encontrar, mas acabaram se encontrando pela ligação ou do ódio, que eles iam se encontrar para acertar. Mas um Eles desandou já tudo. vibravam, né? Eu Aí, acho que os dois vibravam nessa sintonia dá a de entender que ódio, de ela estava maldade. em sintonia, quando chegou nesse, tá, o cara não fala nada entre eles e o dono da fazenda, mas entre os dois tinha. Então, se tudo corresse bem e ele aceitasse a escravidão, eles teriam passado muito bem. Ele, na sua revolta, de um espírito revoltado, que não aceita as coisas, que mudou ali, foi o livre-arbítrio dele. Aí ele mudou o negócio, o cara mata ele, aí a mãe, mas ele é Não, a válido. gente está sabendo dele, né? Mas esse cara provavelmente, se teve essa história de motim, devem ter outros sofridos também algumas Não, fala que ele coisas, já né? tinha Porque não é matado ser só vários. ele, O dono da fazenda né? diz ali que ele já matou vários. Repara depois no texto, você Pois vê é. lá. Ele já matou outros. Já era coisa. Já é ele com outro. Então, e a gente nem sabe qual foi o Não, caminho. os dois, ó, os Mas dois dá para entender que que ele, inclusive, ele teve alguma diferença porque ele reencarnou. Então, assim, tipo, ele acordou, ou ele levou uma chacoalhada lá e ele conseguiu acordar e reencarnou para conseguir passar nessa existência e ter essa doença para limpar o perispírito. Ele está limpando, ó, que ele não afogou o outro. Repara assim, sempre tem uma historinha. É afogado, se afogando no sempre sangue. tem. Tá entendendo? Então ali tem todo assim, aquele esquema. Agora ele tá ali
resgatando aquilo que é uma expiação para ele, tem o que ele fez com os outros de matar, afogar, que ele fazia sempre, matar, afogava o pessoal no rio. Deu, contou essa historinha no começo. Então, assim, a gente não sabe por quê, o que é que acontece, mas tudo tem uma razão de ser e sempre a causa está em você. É você que provoca o teu É, futuro. É lembrar sempre disso e seguir em frente. É isso aí. Agora faltou 5 minutinhos, vamos fechar então o estudo de hoje. Cara, dá para você fazer aí a nossa oração final? Carla sumiu. Não sei onde a Carla se enfiou. Mais uns segundinhos aí, vamos, senão eu faço. Então vamos lá. A Carla deve estar com alguma coisa ali acontecendo lá que ela está sem poder falar. Vamos fazer nós aqui, né? Nossa oração final. Vamos elevar nossos pensamentos para agradecer por mais encontro de estudo e reflexão sobre a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus. Agradecemos a proteção dos amigos espirituais e a inspiração dos mensageiros do nosso Mestre Jesus. Possamos colocar em prática em nossa vida diária os ensinamentos recebidos e assim fazer as mudanças necessárias para a nossa evolução, agindo com mais amor e caridade, sendo útil sempre, auxiliando o próximo. E assim, agradecemos a todos os nossos benfeitores que nos ajudam a manter o nosso estudo sempre. Agradecemos a Deus, a Jesus e damos por finalizado o estudo de hoje. Graças a Deus. Então é isso, gente. Vamos fechando hoje aqui. Terça que vem. Boa noite. Boa noite boa para noite. até terça-feira que vem. Um beijo para todos. Boa Tchau, boa noite para noite. Boa Obrigada noite, vocês. gente. Boa noite a todos. Boa noite. Boa Boa noite. noite, Dani. Tchau.